Salve, salve, boa noite. Fazendo aqui um teste aqui novamente no Facebook. E se alguém for entrando, eu quero comunicar que futuramente eu vou voltar a fazer as lives, as transmissões sobre assuntos, sejam eles bíblicos ou não. E de repente alguém tem alguma curiosidade, alguma uma dúvida sobre algum assunto, ou não compreende alguma passagem bíblica, você poderia deixar aí no comentário uma pergunta sobre o assunto que você quer tratar, que eu terei o maior prazer de comentar referente a esse assunto. De repente você quer saber sobre, vamos dizer, casamento. Eu quero saber uma coisa sobre casamento. Eu queria saber uma coisa sobre um anjo, ou qualquer assunto que você quiser. Você escreve. Fazia um bom tempo que eu, tanto no Facebook como no Instagram, eu não entrava. Pouco tempo, muito trabalho, muito correria de trabalho. E não tinha mais feito nenhum tipo de transmissão, tá? Se você tem alguma pergunta, um assunto, se você tem alguma dúvida, terei a maior satisfação em fazer uma live, uma transmissão e tratar do assunto, tá bom? Já quero dar um forte abraço para quem está entrando. Se você já quiser compartilhar, se compartilhe para ter alcance de mais pessoas. Na verdade, tem um assunto que sempre conversava com um amigo meu pastor, que era sobre a gente ia fazer, até a gente ainda deve, essa nosso bate-papo era sobre a saga de Lúcifer, porque tem muitas pessoas que têm um pensamento equivocado do anjo caído. O pessoal pinta ele de chifre, rabo, um monte de coisa. As pessoas pensam que ele morava no céu. E são esses assuntos aí. E um dia, quem sabe, eu vou convidar o meu amigo pastor Fábio Pereira. De repente ele vai até ver esse teste que eu estou fazendo aqui. E a gente pode fazer esse bate-papo no Facebook. Então tem muitos assuntos que algumas pessoas elas pensam assuntos da atualidade, vamos dizer, vamos dar aqui um assunto da atualidade, do momento, depressão. Esse assunto é um assunto interessante, onde muitas pessoas dizem que depressão não é uma doença, não é um assunto relevante. Tem alguém que até disse que isso é besteira. Eu uso umas palavras até um pouco mais profundo, tipo, isso é um negócio de depressão, isso tipo assim, frescura, essa coisa, mente fraca. Não é. Isso é um assunto também. De repente alguém quiser, a gente pode tratar desse assunto, tá? Outro assunto também muito polêmico, que as pessoas às vezes têm dúvida, suicídio. A pessoa se suicidou, vai direto pro inferno, se perdeu. Também é um assunto que a gente pode
Então esses e muitos outros, de repente alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, a gente pode abordar. Aí você quiser, você escreve, deixa aí o seu comentário. Já tem algumas pessoas que entraram aqui, meu primo Antônio, Luciana, Germano, acho que é da África. Eu gosto muito dos nossos irmãos da África. E eu tenho um amigo, até conheci ele pessoalmente, pastor Chivana, da África. E eu gostava de ver quando ele veio aqui no Brasil, aqui em Manaus, participar da convenção de Madureira, e ele sempre nos falava da fé fervorosa dos nossos irmãos lá da África, as formas que eles cultuam. Então você que está entrando agora, se já quiser colocar aí, a gente já tratar algum assunto que você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, a gente já pode fazer esse teste aqui, tá bom? Sobre esse assunto. Eu vou começar aqui falar um pouco sobre um assunto um pouco ensinado, e muitas pessoas pregam ele equivocado. Você que é crente ou católico e tem uma Bíblia na sua casa, você já leu ou você já ouviu alguém ministrar? No livro de João capítulo 14, onde o escritor ele vai descrever sobre morada. E ele vai dizer que é uma promessa que Jesus tinha falado anteriormente para os seus discípulos, que ele tinha que ir. E se ele fosse, ele não ia deixar os discípulos sozinhos, ele ia enviar um outro que no hebraico é alo, que é correspondente, que a gente não vai estudar também um assunto sobre o Espírito Santo, tratado o Paracleto, que é uma pessoa da Trindade. Essa palavra Trindade ela não tem nenhuma parte da Bíblia, mas nós entendemos que existe três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala que ele tem que ir para que o outro venha, mas ele diz bem assim: na casa de meu pai tem muitas moradas. Essa casa de meu pai, onde tem muitas moradas, algumas pessoas entendem que Jesus está falando de uma construção humana, de uma casa construída. Mas quando você vai decorrendo o próprio livro, e você vai ver que o próprio Jesus ele vai dizer: e quando eu e meu Pai viermos fazer morada em vós. Então veja bem, nesse contexto, Jesus não está falando de uma casa física ou lá no céu. Esse é um pensamento que muito cristão, e a maioria não cristão das pessoas pensam, que Deus tem um bocado de casinha lá no céu, aonde as pessoas vão morar. Algumas pensam que vão receber uma asa e vão ficar voando. Mas não é isso que a Bíblia ensina.
E não é esse o ensinamento de João capítulo 14. A morada que Jesus está falando é o meu corpo, é o seu corpo. Nós somos a habitação de Deus. E o desejo de Deus é fazer morada, habitação. É o mesmo contexto de João capítulo 1, onde vai dizer que Deus ele veio habitar, ele veio morar entre os homens. O texto lá fala de tabernáculo, ele tabernaculou, ele fez habitação entre os homens. No João capítulo 14, o texto está falando não de uma construção que Jesus foi construir, porque a própria Bíblia ela vai ensinar e vai dizer que tudo está pronto. Apocalipse relata isso. Tudo está pronto desde a fundação do mundo. Jesus não foi preparar nada. Jesus não foi construir uma casinha para você, uma casinha para mim, tá? O texto lá está falando da vinda do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo viria e permaneceria para sempre, fazendo morada nas pessoas que desse liberdade para que o Espírito Santo pudesse habitar. Então você que sempre ouviu, talvez até ministrou, dizendo que Jesus foi construir uma casa, que aqui nessa terra não é o lugar que você vai morar. Eu digo nessa noite para você que essa terra é a morada dos homens. Deus deu a terra como herança para os homens, tá? A Bíblia ela vai ensinar que quando Jesus voltar, esse é um outro assunto escatológico, da volta de Jesus, quando ele voltar para levar os escolhidos, os vencedores, a Bíblia vai nos dizer que quem morreu em Cristo vai ressuscitar com o seu corpo. Só para você ter um entendimento, vai ressuscitar com o corpo igual Jesus tem um corpo hoje. Deus ele é espírito e ele não tinha um corpo físico, sendo que dentro do ensino teológico, tanto anjo como demônio eles não têm corpo, mas eles tomam forma humana ou forma daquilo que eles queiram aparecer. Eles não se materializam, porque se materializar quer dizer que ele transformou aqui. Eles tomam a forma. Em alguns textos da Bíblia, vamos ver alguns anjos tomando a forma humana, parecendo com seres humanos. E alguns seres celestiais parecendo com leão, com águia, com boi, com touro. É assim, tá? Então, dentro do contexto bíblico, fala que quando o Senhor voltar, quem morreu vai ressuscitar, receber um corpo físico. Agora uma pergunta. Se eu vou morar no céu, e o céu é um lugar de espírito, para que eu vou querer um corpo, se eu já sou espírito? Tá entendendo? O corpo que o homem recebeu, Deus deu para que o homem pudesse interagir na terra. É por isso que o diabo tem muita raiva de nós. Que ele, para poder interagir na terra, ele precisa pegar o corpo de alguma coisa. Ou seja, o corpo humano ou de um animal,
o diabo não, os espíritos, tá? Porque o diabo ele é um espírito. Então os demônios eles precisam de um corpo para interagir. Qualquer espírito no mundo físico sem um corpo ele é ilegal, ele não pode. Da mesma forma que Jesus, para poder vir resgatar o homem, ele assumiu um corpo humano. Isso é um assunto muito polêmico, novo para muitas pessoas. Por quê? Porque na mentalidade de muitas pessoas eles pensam que vão morar no céu. Mas na verdade a Bíblia diz que quando ele voltar, vão ressuscitar. O livro de Coríntios, capítulo 15, fala sobre esse momento, esse milagre extraordinário, que vai ser a transformação do corpo humano e da ressurreição dos que já morreram. Quem morreu afogado, morreu queimado, está na terra, nunca foi enterrado. Um dia que o Senhor voltar, quando tocar a última trombeta, aonde tiver um átomo da matéria dessa pessoa, ela vai ressuscitar. E a Bíblia diz que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Depois a Bíblia vai nos dizer que nós vamos retornar para a terra, tá? Você que achava que ia morar no céu, ia ficar lá, não é, na terra. É essa terra que hoje nós pisamos, que nós andamos de moto, de carro, de avião. É essa terra que é onde vai se cumprir e vai voltar o que era no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, onde fala que Deus interagia com o homem. Deus ele caminhava com o homem no jardim. Deus passeava, Deus conversava, mas por causa do pecado, o homem perdeu essa comunhão. Não que Deus se afastou, mas o homem, por escolher fazer a sua vontade, desobedeceu à voz de Deus. E nesse dia, ele constituiu uma barreira. E agora Deus não mais se comunicava. Deus desceu, tá? Só para você ter uma noção, que o Adão tinha pecado, o Adão tinha caído, e Deus não tem dificuldade com o pecado de ninguém. Você pode se encontrar na situação mais difícil da sua vida. Se você chamar por Deus com sinceridade, Ele vai se revelar para você. Quando Adão pecou, automaticamente, na mesma hora, Deus desceu, chamando pelo nome de Adão. Adão, Adão, aonde é que você está? Só que a pergunta não é uma pergunta de um Deus que não está vendo. Dentro dessa pergunta tem um paradoxo, porque Deus ele não está falando, Adão, onde é que tu está escondido que eu não estou te vendo? Não é essa a pergunta. Porque Deus está me vendo e Deus está te vendo aonde você se encontrar. Mas a pergunta é essa: Adão, o que tu fez? Porque eu não consigo mais me conectar com o teu espírito. Eu não consigo mais me relacionar com você. O que foi que você fez? Aí o Adão vai dizer: a mulher que tu me deu, ela me deu e eu pequei. Desde esse dia o homem morreu espiritualmente. O homem não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Então, voltando aonde a gente estava, no contexto de João capítulo 14, aonde Jesus está falando sobre isso, sobre esta morada que é o corpo humano.
Não sei se tem alguém aqui me ouvindo nesse teste dessa live, mas que já frequentou alguma outra religião, principalmente nenhum preconceito, mas Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Se sabe que no seu culto, quando eles começam a fazer os seus trabalhos, eles não param enquanto o dono daquele lugar, daquele terreiro, seja para um Exu, seja para um caboclo, seja para quem quer que seja, ele vai descer. Quando ele descer, ele vai precisar de um corpo. Então ele desce e ele se comunica com as pessoas. É impossível que o mundo dos espíritos não precise de um corpo para se comunicar. E é impossível Deus vir fazer morada a não ser nenhum corpo. Desde o princípio. E Jesus está afirmando em João capítulo 14: meu Pai tem muitas moradas. A casa de meu Pai. Qual é a casa do Pai? Se você é um estudante da Bíblia, você vai entender e saber que Deus nunca habitou em templos construídos por mãos humanas. Deus nunca habitou dentro da arca. Deus nunca morou no templo de Salomão. Deus nunca habitou no templo de Jerobabel. Deus nunca habitou. Foi uma representação da sua manifestação e da sua glória, mas ele nunca esteve lá. Você pode ver dentro do contexto bíblico que todas as vezes que acontecia algum ritual importante, a unção ou ungir alguém, o Espírito de Deus descia. Ele operava e ele voltava. Várias vezes vocês vão ver isso. Quando João o Batista ele foi batizar, ele recebeu uma orientação. E qual era a orientação? A orientação dizia: sobre aquele que você vê o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o Cristo. Por quê? Porque ele descia em várias pessoas, ele descia, mas ele retornava, descia, mas retornava. No dia em que João está batizando e ele vê Jesus vindo, e que ele batiza Jesus nas águas, o texto vai dizer que o Espírito Santo se manifesta e ele vê como uma ave, um pombo. Não que é um pombo, mas a forma. Não sei se você já observou como um pombo, quando ele vai pousar. É assim, ó. Ele não pousa assim. O pombo ele vai pousando assim, ó. Ele vai descendo. Então João viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus como o pouso de um pombo. Ele veio descendo, descendo. Aqui eu corrijo uma outra afirmação teológica de muitas pessoas afirmam dizendo: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se você for analisar, você vai ver que não foi Deus que falou. Ah, não está lá na Bíblia, está escrito lá que foi. Se você observar bem direito lá, você vai ver que quem está falando é o escritor que escreveu. Não foi Deus, uma voz do céu que desceu e falou. Agora, quando você vai ler João, você vai ver a única vez que Deus vai falar do homem segundo o coração de Deus. Quando o Espírito Santo permanece, João ouve, escuta uma voz de cima que diz: esse é o meu filho amado, em que o meu coração é satisfeito. Aí sim você pode afirmar: Jesus é o homem segundo o coração de Deus. Você diz: não, eu aprendi que Davi é o homem segundo. Não é. Não foi Deus que falou. Tá? Isso aqui é outra correção
teológica que você repetiu por muitos e muitos anos. Tá? Quem falou isso foi o escritor. E dentro daquele contexto do que está sendo tratado lá, segundo o coração, é segundo o propósito de Deus. Porque se você for estudar, você for ver lá o que é que está sendo tratado, o que é que está sendo tratado? Israel olhou as nações vizinhas e eles desejaram um rei. Se a gente quer um rei, Samuel, não queremos um rei que nem todo mundo tem um rei, a gente quer um para nós também. Aí Samuel vai falar com Deus. Aí o que é que Deus diz? Não fica assim, rapaz. O povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim. Foi a mim que o povo rejeitou, não foi a você. Pode fazer a vontade do povo. Escolheu Saul. Só que Saul começou bem e vai terminar mal. E o que era que Samuel fazia? Ficava intercedendo, ficava apresentando. Aí Deus vai dizer: pare de fazer isso, porque eu já escolhi um homem segundo o meu propósito. Não é segundo o meu coração, é segundo o propósito. Qual era o propósito? Um rei. O propósito era o rei de Israel. O propósito era a nação de Israel. O único homem segundo o coração de Deus é Jesus, o Cristo. Tá bom? Você não pode concordar comigo, mas eu estou lhe mostrando o contexto da fala. Não só o versículo, mas todo o contexto que está sendo tratado. Uma base teológica. E quando você vai estudar, nunca pegar um texto e trazer as suas afirmações sem analisar o seu contexto. E o contexto dessa frase é alguém que vai fazer a vontade de Deus. Davi, em muitas coisas, ele é um homem que satisfaz o desejo de Deus, por quê? Porque ele reconhece, todas as vezes que ele falha, ele volta para Deus. É diferente de outras pessoas, que elas falham e elas fogem de Deus. Fazem que nem Adão. Adão falhou e fugiu. O segredo não é fugir. O segredo é correr para Deus. Estão me entendendo? Tá bom? Esse é o segredo. Correr para Deus. Voltando para João 14. Então, nesse texto, a morada é você e eu. Nós somos a morada de Deus. A casa que Deus quer habitar. A casa que Deus quer fazer uma limpeza. Você pode dizer, nesse teste dessa live que eu estou fazendo agora, poxa, eu estou vivendo um momento tão difícil, estou com a minha casa tão desarrumada, com a minha vida tão fora da vontade de Deus, mas eu afirmo nessa noite para você, Deus quer fazer morada, Deus ele quer vir habitar. Como diz a música, a casa é sua, se o Senhor quiser vir, o Senhor pode. O Senhor pode fazer a limpeza, a reforma, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Vou terminar esse teste nessa noite dizendo uma coisa para você. O diabo, com seus demônios, eles são que nem o pessoal do movimento do MST, que gosta de invadir as terras alheias. Tem uma terra cercada, eles vão lá, cortam o arame, entram para dentro, invadem, tomam tudo que tiver, os animais, eles matam, comem, fazem churrasco, eles destroem tudo.
Essa é a função dele. A função de Jesus é diferente. Jesus, quando ele compra a propriedade, ele não invade, porque primeiro ele compra. Alguém pode dizer, poxa, foi invadida essa propriedade e ela vale 5 milhões, mas está abandonada. Está cheio de mato, cresceu mato, a casa está com os vidros quebrados, o riacho. O pessoal do movimento do MST invadiram, eles colocaram pedra dentro do riacho. O poço eles jogaram entulho. Está tudo destruído. Aí Jesus vai lá e compra a propriedade, compra a casa, compra tudo, paga. Porque ele pagou. O apóstolo Paulo vai dizer que ele comprou com o seu sangue. Não só eu, toda a humanidade. O desejo de Deus é que toda a humanidade reconheça Jesus como seu Senhor. Então, quando ele compra essa propriedade, ele não deixa ela. Porque o próprio texto vai dizer que essa propriedade ela tem uma terra. E essa terra ela é boa. O texto vai dizer que essa terra ela produz 100 por 1. Esse 100 por 1 é 10 elevado a 10 mil. É 100 por 1. Não é 10 vezes 10. É 100 elevado. Então é uma terra boa. Só que quando ele compra essa terra, que o texto vai dizer que é uma propriedade agora adquirida, eu sempre comparo que o Espírito Santo ele vem no trator de um trator de esteira em cima, ele vem arrancando tudo. Ele vem arrancando, tirando todo o mato. Ele vem arando a terra. Ele vai lá, tira as pedras do riacho, tira os entulhos do poço, a água volta a ser boa, a água do riacho volta a ser maravilhosa. A casa que estava toda quebrada, os vidros quebrados, ele vai lá, conserta, dá uma pintura, restaura, reforma. Alguém que no passado nem acredita que essa propriedade é aquela que estava desse jeito. Porque agora ela tem um dono. E o dono veio tomar posse. Assim também é a nossa vida. Uma terra que estava cheia de mato. Um rio que estava entulhado com pedra. Porque o pessoal do MST é um símbolo do demônio. Dos demônios que vêm invadir, eles não pedem licença, eles invadem, eles entram lá e destrói tudo. Porém, Jesus ele bate e quer que alguém abra para ele entrar. Ele já comprou. Eu já fui comprado. Você já foi comprado. Só precisamos entender e reconhecer que a casa do Pai que Jesus quer morar é eu e você. Finalizo esse teste dizendo nessa noite: abra a porta. Já que ele comprou propriedades, toda propriedade tem uma porteira, né? Abra lá a porteira e diga para ele: Senhor, a terra é sua. Eu não vou só tirar de lá, da entrada do terreno. Eu vou também abrir a porta da minha casa. O Senhor pode entrar. O Senhor já me comprou, eu sou teu. Eu sou tua casa. Eu sou tua morada. Desde 99, para quem me conhece, a maior parte dos meus amigos são do estado do Pará. Desde o ano de 99, de julho de 99, estamos no ano de 2025, já são uma caminhada com Cristo, alguns anos servindo, pastoreando a obra de Deus. E eu digo com toda a minha experiência, a barbinha branca, cabelo já branco,
Isso é uma experiência de vida. E eu digo para você, o Espírito Santo deseja fazer morada. Ele quer tomar posse. Se você quiser, eu quero orar por você. Talvez você... Eu não gosto de usar esse termo, tá desviado. Não, quem sempre foi desviado é o diabo. Você pode estar fraco, não está se congregando, alguém te machucou. O que tem de pessoas machucadas por pessoas que não sabem cuidar de pessoas, pessoas com feridas abertas, pessoas que têm raiva de crente, porque um outro cidadão que não tinha Jesus no coração, mas carregava o nome de cristão, machucou, ofendeu, e você hoje se encontra estacionado. Eu digo nessa noite que você é uma morada, você é uma habitação, você é uma casa que Deus deseja. E o desejo de Deus é o mesmo desejo que ele tinha através de Saul, mas Saul desobedeceu. E qual é? Encontrar um coração que esteja disposto para que Deus cumpra a sua vontade na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua casa. Se você quiser, eu quero orar por você. Eu, em 99, eu conheci Jesus através do rádio. Estava querendo ouvir uma música, fui mexer no rádio e deu na frequência da Rádio Tropical de Santarém. Não sei nem se não existe essa Rádio Tropical de Santarém. E estava no culto da igreja adventista do sétimo dia, no sábado. Os irmãos estavam pregando e a mensagem era essa. Apocalipse. Os 4 anjos que estão segurando a terra para o grande dia da volta do Senhor. E ele dizia, o pregador, quando o Senhor tocar a trombeta, e se ele tocasse a trombeta agora, como você estaria? Como estaria a sua vida? Lá dentro do meu ser, a minha alma falou, você não está bem, você não iria, você ia ficar. Eu fiquei perguntando, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí o pregador disse, se você quiser, eu oro por você agora. Eu não estava vendo ele, vocês estão me vendo. Eu não estava vendo o pregador, estava ouvindo a voz dele. Vocês estão me vendo. E eu me ajoelhei do lado do rádio, entreguei a minha vida para Jesus desde 99. E até hoje Jesus tem segurado na minha mão. Eu quero orar por você e quero convidar o Espírito Santo para vir fazer também morada na sua vida. Você quer? Vamos orar? Senhor, nessa noite que eu volto a fazer um teste com essa ferramenta do Facebook, as pessoas que estão online comigo, que estão me ouvindo, e as que vão me ouvir, porque eu vou deixar salva essa transmissão, quando elas ouvirem, Pai, esse assunto que eu tratei, e vários outros que eu só comecei o assunto, mas o assunto que eu queria tratar hoje era sobre a morada, João capítulo 14. Que essa morada não é uma morada física, não é uma morada que é feita pela mão humana, é uma morada que foi o Senhor mesmo que fez. É essa pessoa, sim, é você. Você é a casa que Jesus já comprou, já pagou com seu sangue. E Ele deseja vir fazer habitação com você, todos os dias, todas as noites da sua existência. Ele quer ser o Senhor dos teus dias, Senhor da tua vida. Talvez essa pessoa está cansada, afastada, triste, desiludida, com as feridas abertas. Pai, eu oro nessa noite que o Senhor passe o bálsamo que sara. Pai, que não seja só a minha voz humana, mas seja a voz do teu Espírito falando no coração. Assim como o Senhor falou no ano de 99, em julho de 99, no meu coração. Que o Senhor fale nessa noite no coração dessa pessoa que está me vendo, está me ouvindo, que vai me ouvir. Ó Espírito Santo, vem fazer morada. A casa é tua. Nós somos teus. Em nome de Jesus. Eu vou me esforçar. Se você deixar escrito aí alguma coisa que você queira, na próxima eu vou fazer uma outra, tá bom? Eu sempre fazia, tá? E vou voltar a fazer. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. E lembrando, você que mora aqui no Jorge Teixeira, especialmente aqui no bairro Valparaíso, amanhã é dia de culto. Nosso templo central
Fica aqui próximo da Avenida Alarico Furtado, na rua Maquaré, número 12. A Alarico é a avenida, a Maquaré é a que corta. Então, da Alarico para Maquaré dá uns 50 metros. Nosso templo está bem na esquina, um templo grande, aguardando você amanhã, a partir das 19 horas. Nós estaremos em um grande culto da família. Se você morar aqui em Manaus, aqui perto, no Jorge Teixeira, primeira etapa, segunda, terceira e quarta, aqui no Valparaíso. Cidade de Deus também é mais próxima, tá? É o nosso convidado. Forte abraço, fique com Deus e deixe Jesus fazer morada na sua casa. Até a próxima, um abraço.